Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição de juvenis, é a lição de número 7, de 14 de agosto de 2022, que tem como título Jônatas, o valor da lealdade, baseado ali em 1 Samuel capítulo 18, dos versículos 1 ao 6. É bom que você possa fazer essa leitura aí na sua casa. Desde já eu peço encarecidamente as orações dos santos. Somos carentes das vossas orações. Ore por mim, ore por minha família, porque de fato necessitamos das orações e acreditamos que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Ore por nós, até porque é para que continuemos com este projeto aqui da Escola Bíblica Dominical. Também não se esquece, você que está assistindo aí agora, se inscreve aí no canal, comenta, compartilha, diga de onde você também está assistindo, que é muito bom para nós, e propague este vídeo, que assim estamos fazendo a vontade do Senhor, ou compartilhando a palavra do Senhor, propagando a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar você e sua família poderosamente. Passa para os juvenis, os professores, compartilha com eles, para que eles também tenham acesso a esse material. Que Deus abençoe poderosamente vocês. A lição de hoje vamos falar de Jônatas. O primeiro tópico é: quem era Jônatas? Vamos meditar aqui um pouquinho de quem era Jônatas, quais foram as características de Jônatas que ele seguiu aqui como um exemplo de vida, de companheirismo, de lealdade e de um verdadeiro amigo. Vamos ver. Mas quem era Jônatas? Jônatas era um príncipe de Israel. Príncipe porque filho do rei, um príncipe de Israel. Filho mais velho do rei Saul. Sua mãe chamava Ainoã. E ele tinha 5 irmãos. Desses 5 irmãos eram 3 homens, que Abinadab, Malquissua e Isbosete, os 3 homens, e as 2 mulheres, Merabi e Mical. Está escrito lá em 1 Samuel 14, 49 e 50. Além destes, Jonas também teve outros irmãos, filhos de concubinas de Saul. 2 Samuel 21, 8 e 9, também você vai ver. Foi pai de Mefibosete. Quem nunca ouviu falar de Mefibosete? Jonas foi pai de Mefibosete, que tinha apenas 5 anos quando Jônatas morreu. Mefibosete tinha 5 anos quando Jônatas morreu. Jônatas era um exímio guerreiro e herdou isso de quê? De seu pai, que também tinha muita força e aptidão para a guerra, destacando-se com arco e flecha. E esse pronto é um pouquinho aqui das características da família, da casa e do próprio Jônatas. Um jovem de caráter. Jônatas era um jovem de caráter? Sim. E vamos ver por que Jônatas era um jovem de caráter. Através dos textos bíblicos que relatam a história de Jônatas, ficamos cientes de que ele não se deixou contaminar pela sede de poder e inveja que adoecia seu pai Saul. Ao contrário, Jônatas foi alguém com um caráter exemplar e princípios admiráveis. Observamos sua integridade aplicada, inclusive, na execução de suas funções militares. Por exemplo, era um exímio lutador, um exímio guerreiro. E a gente já observa aqui que Jônatas, ele poderia querer: não, meu pai é rei, eu sou o filho do rei. E se eu sou o filho do rei, eu que quero ser prestigiado. Eu que quero ver as pessoas nos meus pés. Eu que quero ter
demonstrar autoridade sobre todos. Mas ele não tinha isso com ele. Jonatas, ele percebeu de princípio que Davi, o seu amigo, tinha um chamado de Deus. E ele tem essa sensibilidade espiritual, que Saul não tinha essa sensibilidade, de poder ver como Deus queria tratar com Davi. E Jonatas percebe isso. Então, ele não se deixou contaminar pela sede do poder e inveja, que Saul se deixou contaminar pela inveja e pelo poder que ele possuía. A gente pode ver tantas vezes, Saul tentou acabar com a vida de Jonatas, ou com a vida de Davi. Mas Jonatas não, vendo aquilo tudo, sabendo até que o seu reinado estava em risco, queria passar para o outro, mas mesmo assim ele prefere obedecer a Deus. Então, é um exemplo para nós. Deus, a vontade do Pai, deve sempre prevalecer em nossas vidas. Ainda que aos nossos olhos materiais haja perdas, mas nós devemos ficar com a vontade de Deus em nossas vidas. Um guerreiro que conheceu seu general. Em certa ocasião, Jonatas derrotou uma guarnição inteira de filisteus, cerca de 20 homens. Jonatas, acompanhado somente do seu escudeiro. Isso porque aqueles filisteus estavam afrontando o Deus de Israel. Então, ali ele resolveu batalhar contra os filisteus. Ele demonstrava fé em Deus, não só pelas suas armas, mas ele viu que os filisteus sempre estavam lutando, querendo oprimir o povo de Israel. Então, ele demonstrou fé em Deus, em dar livramento quando estão com um exército numeroso. Então, Jonatas, tanto quando ele estava com um exército numeroso, ele sabia lutar para dar vitória ao seu povo, assim também como ele estava com um número mínimo de pessoas. Então, a gente visualiza que a fé não estava só na sua capacidade de lutar e de guerrear, mas na fé em Deus que lhe daria as vitórias. Então, este é mais um exemplo que nós temos de Jonatas, um jovem que servia a Deus íntegro, leal, que sabia trabalhar para o bem-estar do povo de Israel, que era o povo de Deus. Por fim, nada evidencia tanto o caráter e os princípios de Jonatas, quanto o fato de ele ter aberto mão de ser o sucessor do seu trono, por entender o projeto divino que envolvia o seu amigo Davi. Então, este caráter, quando ele percebe, ele não quis lutar com as suas próprias forças, onde às vezes tem muita gente que quer lutar contra Deus, ele não, ele percebe, ele entende que o reino seria para Davi e ele não seria o sucessor. E quando ele entende isso, a gente vê esse caráter, porque ele poderia lutar até o fim contra Davi. Não, eu sou filho, eu sou herdeiro e eu vou assumir o trono. Eu vou me contaminar, assim como meu pai foi contaminado, ou assim como os pensamentos do meu pai, eu tenho também esses pensamentos que eu vou fazer o possível para você não herdar. Mas quando Deus quer, Deus faz herdar. Então, por isso que Jonatas, ele entendia a vontade de Deus. E por ele entender a vontade de Deus, ele se tornou um homem de exemplo e de caráter para todos. O segundo tópico, onde encontrar um Jonatas? Onde é que existe? Será que na sua igreja tem um Jonatas assim, desse jeito? No rol da sua amizade existe um Jonatas desse jeito? Como encontrar alguém com essa fidelidade a Deus
e um bom caráter para com seu próximo. Uma pessoa que tinha uma visão espiritual, não era contaminado pelo poder egoísta, material. Será que você acha alguém assim? Após o jovem Davi matar Golias, a Bíblia narra o início de uma grande amizade fenomenal com Jonatas e Davi. Na ocasião, o príncipe herdeiro do trono presenteou seu amigo com a sua capa. Então, isso a gente já vê que é uma prova de lealdade quando ele demonstra isso a Davi. Ele presenteou com a sua capa, a sua armadura e até mesmo com seu arco e sua espada. Você vai ver isso em 1 Samuel 18, de 1 a 5. Ou seja, ele estava dando ali a Davi com esses materiais, a capa, a armadura, como que ele falasse, como que ele estivesse dizendo assim: Davi, eu entendo que o próximo rei, eu entendo que quem vai reinar é você. Que Deus tinha escolhido Davi. Jonatas, ele entende isso. Tal simbologia é muito forte. Ainda mais que consideramos o fato de que muitos viam Davi como uma ameaça à casa de Saul. Então, enquanto muitos olhavam para Davi e diziam: ele é uma ameaça a Saul. Tome cuidado que ele vai tomar o seu reino, ele vai tomar o seu trono. Mas quem tem visão de Deus sabe, quando Deus quer, Deus tira e Deus coloca. Então, não adiantaria Saul lutar, brigar e relutar. O exemplo é o conselho de Gamaliel, quando Gamaliel falou quando os discípulos estavam pregando a Jesus, ele falou: olha, se eles estão pregando aí de Deus de fato, não adianta a gente lutar contra Deus, porque vão prevalecer. Mas, se não é contra Deus, essa obra que eles estão fazendo aí vai terminar, vai acabar. Então, as pessoas que estavam ali contra Davi, eles não sabiam que Deus que tinha escolhido Davi para ser o rei de Israel. Então, esse pensamento não estava na mente de Jonatas, de pensar assim: não, ele é uma ameaça para a minha vida, ele é uma ameaça para o meu reino. Não, ele sabia que precisava confiar em Deus. E como Deus escolheu a Jonatas, então se Deus escolheu, está escolhido. Então, muitas vezes na sua igreja, Deus escolhe alguém, Deus escolhe você, Deus escolhe o outro, Deus escolheu, está escolhido. Como Jesus escolheu Paulo, quando Jesus escolheu, Ananias chegou: mas Senhor, mas ele se persegue. Ele é um vaso escolhido para mim. Vai levar a minha palavra, vai pregar para os judeus, para os gentios, para os reis. Ele que é um vaso. Então, quando Deus escolhe, Deus escolhe. Então, é preciso ter essa sensibilidade de entender o chamado de Deus na vida dos outros. E muita gente não entende isso, muita gente não aprova, muita gente às vezes quer até derrubar. Mas Deus tem um chamado na sua vida, não importa o que os outros dizem. E todos nós devemos aprovar e ter sensibilidade espiritual para entender o chamado que Deus tem na vida do outro. Não pensar que isso é uma ameaça. Aquele que está na sua igreja, de repente, está se destacando: ele é uma ameaça para mim, que está se destacando mais do que eu. O reino é de Deus. Deus escolhe quem Ele quer. Deus, Ele levanta quem Ele quer. E é por isso que quando se trata da obra de Deus, nós temos que ter essa sensibilidade espiritual de entender: é Deus que está levantando esse jovem. É Deus que está levantando essa pessoa. Então, glorificar o nome de Deus pela vida dele. Não sentir que o seu irmão, que congrega com você, que é da mesma igreja que você, é uma ameaça para você, como se estivesse em um ringue, em uma batalha. Não, todos estão em prol do reino de Deus. Deus usa quem quer e como Ele quer. E não havia ferreiro em Israel, mesmo assim, Jonatas, ele cede as suas ferramentas, suas armas ali para Davi. Jonatas abriu mão desses pertences valiosos porque ele entendeu infinitamente que o valor da amizade que ele tinha, uma amizade verdadeira, que Jonatas tinha com Davi. O gesto público de Jonas ao presentear Davi retrata não apenas sua lealdade, mas também o seu provável reconhecimento de que o amigo era escolhido de Deus para reinar sobre Israel, que já citamos. Ser ou não ser, eis a questão, tópico 2.1.
Jonatas era o sucessor natural do trono, todos sabiam, não? Saul morrendo, quem vai assumir? Jonatas. Ok. Todo poder, riqueza e autoridade conferidas ao seu pai deveria passar às mãos dele, ou seja, seu pai morrendo passaria para Jonatas, que assumiria o reinado. Quem abriria a mão de tamanho prestígio e poder para manter sua lealdade diante de Deus e de um amigo? Jonatas é a resposta. Ele poderia ter seguido os passos de Saul, também eu já citei isso, perseguindo aquele que aparentemente era uma ameaça ao seu trono, mas Jonatas agiu diferente. Então, Jonatas ele começa a perceber, não, isso não é ameaça para mim, não. Não é ameaça para o meu trono, não. Se Deus chamou Davi, então vai ser Davi. Não tem nenhum tipo de inveja, não vai haver nenhum tipo de perseguição, ainda que aos olhos humanos ou de maneira racional, quem deveria assumir o trono sou eu. Mas ele é bem espiritual para entender que Deus queria e tinha esse chamado com Davi. Que possamos aprender isso com Jonatas. Que possamos perceber como é que Deus ele trabalha na vida das pessoas. Muitas vezes são diferentes das nossas. Deus trabalha na vida de que ele quer. A percepção de todos era que Jonatas assumisse o reinado depois de Saul. Mas a percepção de Jonatas era diferente. Ele mantinha-se em lealdade com seu amigo. E ele sabia que Deus tinha um plano na vida dele. Isso é bom. Para você ver que esse caráter, ele não deixa o orgulho, não deixa a prepotência de ser o filho do rei, mas ele, de maneira humilde e de um caráter diferenciado, ele serve a Deus e ali anda junto com seu amigo em lealdade. Não temas que não te acharás a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel. Quem foi que disse isso? Jonatas. Não temas que a mão do meu pai não vai pegar sobre você, quem vai reinar é você. Então, este que está falando é aquele que deveria assumir o reinado. Como ele pega assim um bastão, ele fala assim, eu sei que esse bastão está em minha mão, mas esse bastão não é para ficar nas minhas mãos. Deus já te escolheu, então eu passo esse bastão para você. Porque eu sei que o próximo rei de Israel vai ser você. Então ele fala aqui. Aí, porém, tu reinarás sobre Israel. Você vai reinar sobre Israel. Jonatas foi o amigo leal de todo o temor. E na angústia, Davi ganhou um irmão. Então Jonatas teve um caráter suficiente para dar valor à vontade de Deus e à sua amizade. E toda a glória do trono do homem, do trono humano, que ele sabia que deveria assumir o trono, ele fala, não, você, Davi, que vai reinar sobre Israel. Procura-se quem? Alguém encontrar um amigo como Jonatas. Pessoas tal com nível de amor e lealdade assim ao próximo como Jonatas, a gente precisa buscar. Onde estão essas pessoas dispostas a abrir mão de benefícios próprios em favor do outro? Onde é que tem? Ao contrário, hoje a gente vê muitas pessoas querendo derrotar o outro próximo, não fazer amizade nem lealdade. De muitas vezes até nas empresas, pessoas que estão juntas trabalhando no mesmo grupo. E tem muitos ali que estão torcendo contra, que parece que é adversário, que não se alegra quando tudo dá certo, mas se alegra quando algo dá errado, mesmo sendo prejudicado. Isso é terrível, terrível. Você tem amigos que se alegram com as suas alegrias e chora contigo diante das suas lágrimas? Então, amigos que não se sentem intimidados ou inseguros diante dos seus sucessos e qualidades? Você é esse tipo de amigo? Se não é, procure ser. Procure ser amigo daquele que você percebe que ele está bem. Então, estou bem com você. Se ele está mal, estou mal com você. Sorrir com quem está sorrindo, se alegrar com quem está se alegrando, chorar também com quem está chorando. O sucesso dele não é o seu fracasso. O sucesso dele não é a sua tristeza, mas o sucesso dele também é o seu sucesso.
Este é o verdadeiro amigo. Não tem preço fazer o bem sem olhar a quem, é o tópico de número 3. Que benefício Jonatas escolheu por tamanha lealdade? Que benefício Jonatas em vida ele pôde colher com tamanha lealdade que ele teve para com Davi? Ele morreu jovem na mesma batalha que tomou a vida de seu pai e seus 2 irmãos. Talvez o sentimento de decepção brotasse no coração de quem agiu apenas visando algum retorno, ou seja, alguém que visasse retorno, ele poderia, o seu coração está magoado, eu estou morrendo aqui, eu estou jovem, estou batalhando, e eu estou perecendo e não estou vendo o resultado da pessoa boa que eu fui. Mas, sem dúvida, esse não foi o sentimento que Jonatas tinha no seu coração. Às vezes a gente pode pensar, ou muitas pessoas podem pensar, mas eu sou ando certo, eu faço as coisas certas, eu não vejo recompensa nenhuma, e vejo muita gente ali fazendo coisas erradas e se dando bem na sua vida. Eu me lembro do salmista quando ele tinha inveja dos seus amigos que eram corruptos, ímpios, faziam coisas erradas, até que depois Deus falou com ele e ele percebeu, não, melhor é servir ao Senhor, é fazer o certo. Ainda que aparentemente não tenha nenhum resultado aqui palpável, nenhum resultado aqui tangível, mas o caráter, o legado permanece e Deus está vendo. E haverá uma recompensa para isso tudo, quem fez bom e quem fez mal. Davi usou de bondade para com o filho de seu amigo Mefibosete. E se o legado é deixado por pessoas, e não em coisas, Jonatas poderia se orgulhar por deixar o incrível que nos serve de exemplo até os dias de hoje. Então, esse legado que Jonatas deixou em pessoas, não foi por coisas. E Davi lhe reconhece isso quando ele chama Mefibosete para honrar Mefibosete em memória de Jonatas. 3.2 Quantidade não é amizade. Chamamos de amigo os que confiamos, que nos aconselha, mas também os que vemos uma vez por mês e até aqueles que nunca vimos. Os famosos amigos virtuais em redes sociais. Mas olhar para o que a Bíblia diz sobre a amizade nos ajudará a identificar quem são os nossos verdadeiros amigos. Salomão, por exemplo, ensina que o amigo ama em todo o tempo e na adversidade nasce um irmão. Há muitas pessoas que não estão dispostas a viver a tua luta diária, está ali do seu lado, mas são as primeiras da fila quando o assunto é festejar, usufruir as suas vitórias. Já outros até conseguem ficar do seu lado à frente no dia mau, no semear das lágrimas. Entretanto, não suporta a sua felicidade quando o momento é de colher uma alegria. Então, a gente percebe que verdade é que não adianta se orgulhar por ter incontáveis amigos, principalmente amigos virtuais. A gente se orgulha por ter muitos amigos virtuais e até ao seu redor, mas nem todos são seus amigos de verdade. Muitos podem estar com você quando você está chorando, mas quando você está alegre, ele está triste por causa da sua felicidade. E vice-versa. Muitos podem estar com você na sua felicidade, mas quando você está triste lá, ele não está com você. Então, os verdadeiros amigos são aqueles que estão em todo o tempo ao lado. Vamos procurar esse tipo de amigo. Então, valorize a amizade do próprio Jesus Cristo que ele nos ensinou. Essa amizade, não amizade superficial. Ele nos entregou tudo sem esperar receber em troca. Sem dúvida, o melhor amigo que alguém pode ter. Você valoriza a amizade de Jesus? Então, valorize a amizade de Jesus. O que Jesus fez por nós não tem dinheiro que pague. Não tem nada que compare. Então, Jesus é o nosso verdadeiro amigo e aquele amigo de sempre. O Senhor Jesus. Mas o Senhor tem ensinado a sermos assim. É tomarmos o exemplo dele para com os nossos amigos. Valor ou preço. Afinal, um verdadeiro amigo não tem preço, mas tem um valor inestimável. Então, o amigo não tem preço. O amigo, na verdade, ele tem um valor, porque se tiver um preço, paga, se compra. Mas quando ele tem um valor inestimável, isso não tem nada, não tem dinheiro, não tem prata, não tem ouro, que se compre um amigo assim. Então, que possamos valorizar, que possamos perceber e ser verdadeiros amigos,
que tenham, na verdade, um valor inestimável, que não tenha preço. Que você possa ser um, que eu possa ser um. Então, continue orando por nós, uns pelos outros, para que possamos aprender com esse exemplo de Jonas. Seja um amigo na sua igreja, seja um diferencial na sua escola, seja um diferencial onde você estiver, seja diferente, seja como Jonas. Ainda que os outros digam assim, mas você é um cafona, mas você, como que diz muitos, não, mas você é um besta, sim, aos seus olhos. Mas eu estou fazendo aquilo que o Senhor tem me ensinado. Viver como Jesus, ser amigo como Jesus. Que Deus abençoe você, a sua vida. Compartilhe aí com seus amigos, é interessante isso. Compartilhe aí com seus amigos. Manda para ele este vídeo. E ele vai entender que você é um verdadeiro amigo, porque o que você está compartilhando é a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus nos permite.